Irmãos, a nossa maior preocupação é com a nossa transformação, glória a Deus. Por que, pastor, que nós devemos estar preocupados com a nossa transformação? Porque nós vamos comparecer diante de Deus. Esse é o ponto, vai ser o ponto de prova para cada um de nós. Comparecermos diante de Deus para que nós sejamos julgados. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus é santo. A palavra salienta isso, irmãos, repetidas vezes. A palavra, ela faz questão de nos alertar com relação à santidade de Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Deus é puro. Em Deus não existe treva alguma. O apóstolo João, ele disse isso. Jesus é santo, Jesus viveu em santidade plena. O Espírito de Deus, a palavra diz que ele é santo e o nosso Deus também é santo. E nós também fomos chamados para sermos santificados, irmãos. O que é isso, pastor? Termos uma purificação de coração. Termos uma purificação de mente, de alma, de espírito, de corpo. Glória a Deus. Ou seja, nós vamos separar tudo para Deus. Nós vamos viver uma vida separada para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. Deus, ele não considera pecado, Deus não oculta pecado. Os olhos de Deus veem, eles veem tudo. E Deus condena o pecado. Não existe outro alvo para a igreja a não ser se aperfeiçoar. Não existe igreja se não há crescimento espiritual. Se a pessoa não expulsa pela autoridade e poder do nome de Jesus o mal do próprio coração. Porque a gente gosta muito de expulsar demônio dos outros. Demônio dos outros a gente adora expulsar. Mas do nosso coração, muitas vezes, nós ignoramos a existência. Nós cultivamos muitos demônios no nosso coração, vivemos por eles e para eles. Mas deveria e deve ser diferente, irmãos. Nós temos que, primeiramente, cuidar das nossas almas. Porque não adianta eu curar, não adianta eu libertar, não adianta eu falar de Jesus e perder a minha salvação. E a gente tem visto aí uma igreja muito pretensiosa. Todo mundo que está dentro da igreja se acha salvo, se acha perfeito, mas sem observar o propósito principal do Espírito Santo, que é santificar a alma, que é nos levar ao convencimento do pecado. É uma pessoa que se avalia, ela entra para dentro de si mesma e começa a avaliar seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades e até mesmo o que ela fala. Glória a Deus. Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está o quê? Está cheio. Amém, gente? Então a gente tem que saber o que a gente fala. Isso é muito importante. E quando a gente fala besteira, o Espírito Santo incomoda a gente. Nós somos chamados à atenção, por quê? Porque nós falamos o que não deveríamos o quê? Não deveríamos falar. Se nós falamos o que não deveríamos falar, porque também pensamos o que não deveríamos pensar. Glória a Deus. E por isso tudo, por quê, pastor? Porque se eu tiver com a minha alma suja, se eu tiver com o meu interior sujo, eu não tenho condições de amar a Deus. Nós não temos condições de ter essa comunhão com Deus, por quê? Porque Deus, ele não aceita o pecado. Ele é luz. Luz e treva não combinam, luz e treva não ficam juntos. Nós somos da luz, sim, se andarmos na luz, glória a Deus. O que quer dizer andar na luz, pastor? É ter comunhão com Deus.
é aceitar a palavra de Deus pela fé, é aceitar a mensagem do Evangelho da salvação, é buscar melhorar como pessoa pela orientação da palavra. Se Deus manda perdoar, que você perdoe. Se Deus manda você ser manso, pacificador, humilde de coração, dependente, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, que nós sejamos assim, digam glória a Deus. Nós sejamos assim, porque o cristão ideal, ele foi ensinado a ser o cristão ideal por Jesus. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, aquela palavra das bem-aventuranças, que é muito famosa, você quer aprender a ser cristão? Primeiro, procure se adequar àquilo ali, pacificador, manso, aquele que chora. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos. Amém? Bem-aventurados, por quê, pastor? Porque são felizes. Por que são felizes? Porque estão com seus corações sendo purificados, estão mantendo uma posição de purificação. E Jesus, ele teve que vir do céu, por quê, pastor? Porque nós precisávamos da purificação. Nós não tínhamos condições de sermos purificados sem Cristo. Ou seja, o homem não tem condições de obedecer a palavra de Deus por ele mesmo. O homem, quando ele se deparou com a lei, mesmo com todas as ameaças da lei, mesmo com a condenação de morte da lei, o homem jamais teria condições de obedecer à lei. E Deus sabia disso. Mas que o homem enxergasse a sua própria condição, que o homem, quando examinasse a lei, e até hoje, quando examinamos a palavra do Evangelho, nós chegamos a uma conclusão que nós não temos condições de obedecer integralmente a palavra. Eu quero dizer, irmãos, que você desenvolve muitas coisas, pastor, o senhor venci. Muitas coisas eu superei, muitos vícios eu consegui superar, sim, mas muitas coisas eu erro, ainda erro, digam glória a Deus. E quando eu olho para mim mesmo, irmãos, eu vejo quantas falhas eu tenho. Amém? E isso leva você a analisar uma coisa: quem poderá me salvar? Quem poderá me salvar? É a pergunta que qualquer um que é sincero olha para dentro de si e vê que não tem condições de ter essa santidade. Vê que é uma pessoa que tem uma natureza pecaminosa. É esse conflito que todos nós experimentamos e concluímos que somos pecadores. O que a palavra nos leva a considerar, o que a palavra nos esclarece, é que nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos. Amém? Deus ele trouxe a lei, sim. Ele estabeleceu uma justiça pela lei, sim, para que o homem respeitasse a lei. Mas o que aconteceu? O homem não conseguia respeitar a lei. O homem não conseguia cumprir a lei. Ele vivia tentando, mas ele não o quê? Ele não conseguia e nem conseguiu. Só teve um que conseguiu, irmãos, cumprir a lei. Só teve um homem perfeito nesse mundo que conseguiu viver sem pecado, verdadeiramente santo, puro. Recebeu uma unção do Espírito de Deus, mas por quê, pastor? Porque ele foi batizado. Jesus tinha necessidade de ser batizado? Claro que não. Mas ali ele estava em posição humana, ele tinha que cumprir os sacramentos, o que Deus tinha ordenado. Jesus precisava ser batizado, Jesus precisava confessar pecado? Não, por quê, pastor? Porque ele não tinha pecado. E João Batista entendia isso, porque João Batista falou: olha, você que tinha que me batizar e eu que vou te batizar. Jesus falou: não, seja feita para cumprir a palavra. Faça para que a palavra de Deus se cumpra. Vamos cumprir o que está determinado pelo
pelo Pai que está no céu. E Jesus se submete ao pecado. Mas por quê? Porque ele queria dar o exemplo. Ele era ser humano, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, ele tinha natureza humana. Ele mostrou que era possível uma pessoa resistir ao pecado, desde que estivesse revestido do poder de Deus. Ele mostrou que era possível nascer como uma criança, crescer, aprender o Evangelho e aplicar o Evangelho na própria vida. Esse foi o exemplo que Jesus trouxe para a igreja. Uma igreja que ele mesmo fundou, que seria voltada para Deus. Uma igreja que iria se separar para o Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. É a nossa separação para o Senhor. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa ser santificada. Porque a igreja, se ela vai morar no céu, se ela vai morar com Deus, se ela vai entrar na Nova Jerusalém, se ela vai entrar no reino de Deus, podem ter certeza, com pecado declarado, você não vai entrar. Se você não confessar, se você não reprovar essa atitude, se você não confrontar esse comportamento, você não vai entrar. Porque confrontar o pecado é uma atitude de fé. É uma atitude de pessoas que entenderam o propósito de Deus. Não tem como eu viver com Deus vivendo em pecado. Não tem como eu viver com Deus querendo viver em pecado, tendo prazer com o pecado. É isso que é o ponto-chave. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. E Jesus precisou fazer essa obra de purificação. Jesus precisou, por essa obra redentora da cruz, por esse derramamento do Espírito Santo, Deus preparou todas as coisas para que nós fôssemos santificados. Ele preparou uma justiça que nós jamais teríamos condições de produzir por nós mesmos. Amém? Ele estabeleceu desde Abraão que o justo viveria por quê? Que o justo viveria pela fé. Vocês têm que entender isso, pastor. O justo vive por obra? O justo vive por cumprimento de mandamento? Não. O justo vive pela fé em quem? Ele pode cumprir muitos mandamentos. Existem pessoas disciplinadas, bastante disciplinadas dentro da igreja, mas não sem pecado. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, quando também se fala que não existe ninguém sem pecado, isso jamais pode ser levado como incentivo para alguém viver em pecado, ou se justificar. Eu não sou Jesus, eu posso ter pecado que eu não sou Jesus. Não, eu estou em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova o quê? É uma nova criatura. Deus cercou tudo também, não adianta o homem querer vir com evasiva, rodar por fora, que ele não consegue. Quando ele tenta fugir da verdade, ele bate de frente com uma outra verdade. A palavra de Deus diz que se nós nascemos de novo, nós somos novas o quê? Se nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. E se nós somos novas criaturas, as coisas velhas o quê? Ficaram para trás. Ou seja, o estilo de vida antigo, o pensamento antigo, ele foi vencido. Ficaram para trás por quê, pastor? Porque eu fui convencido. E é isso que o Espírito Santo faz. Faz o velho homem, como vocês ouviram aqui no domingo, ser crucificado com Cristo. Quando uma pessoa confia em Jesus, o velho homem, a obra legal de Deus é que o velho homem seja crucificado com quem? Com Cristo. Mas ao mesmo tempo que o velho homem é crucificado com Cristo, o velho homem é enterrado, ele também o quê? Ressuscita com Cristo. Aí que está o grande mistério da fé. Eu morri, mas eu nasci de novo. Por quê? Eu nasci pelo Espírito de Jesus. Eu nasci da mesma maneira que Jesus ressuscitou. Eu nasci pelo Espírito. Quem ressuscitou Jesus, pastor? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisava ressuscitar Jesus? Não, porque Jesus, na verdade, ele não morreu.
Ele morreu de uma forma propiciatória, porque Deus estabeleceu. Na verdade, Jesus não morreu, Jesus entregou a vida. E a palavra é clara nisso. Ninguém matou Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele tinha poder para dar a vida e tinha poder para quê? Para tomá-la de volta. Jesus tinha poder para dar e para tomar. A Bíblia não falou. Jesus tinha poder para dar a vida e o Espírito Santo ia devolver a vida. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus da onde? Dos mortos. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que é derramado na igreja. Aquilo ali foi para se cumprir o quê? O modelo de Deus para a salvação, para que a igreja entendesse que sem o Espírito Santo ninguém ressuscita. Até Jesus ressuscitou com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém é transformado. Sem o Espírito Santo não há preparação para uma vida nova, porque o Espírito Santo ele te capacita. O Espírito Santo ele te ensina todas as coisas. O Espírito Santo ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele mostra que tem inferno. Ele mostra que tem uma condenação para o ímpio, para o pecador, para o perverso. O Espírito Santo ele trabalha para a nossa conversão, o nosso crescimento espiritual, para que a nossa conversão seja legítima. Se realmente uma pessoa confessou Jesus como Senhor, ela só pode falar isso verdadeiramente se for pelo Espírito Santo, irmãos. Não adianta ela falar com a boca sem confessar isso aonde? Com o coração. Só o Espírito Santo pode te revelar o Evangelho. Não foi vocês que ouviram o Evangelho, não. O Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ele moveu uma alma, ele moveu uma programação de rádio, ele moveu alguém, ele usou alguém, porque a obra de Deus hoje é feita por nós mesmos. Alguém foi usado para te transmitir, para te levar até o Senhor Jesus. E por isso que todos nós estamos aqui. Não foi porque eu vim para a igreja. Talvez você tenha nascido, melhor dizendo, num berço evangélico. E isso foi uma obra do Senhor, é uma graça do Senhor, uma pessoa nascer do berço evangélico. Desde novinho já está acompanhando, já está exercitando a fé desde 17, 15, 14 anos. É muito bonito isso. Amém? Mas a revelação de Jesus Cristo, só o Espírito Santo pode fazer, irmãos. Por mais que a mãe, o pai, alguém seja usado como instrumento. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem entendimento da salvação. Tem muita gente tem muito zeloso dentro da igreja. Nós vimos aqui, é porque eu não preguei, eu só citei, que o centurião Cornélio era um homem honesto, um homem temente a Deus. Amém? Está lá em Atos 10, mas a Bíblia diz que faltava algo para ele. Ele precisava conhecer, entender a verdadeira salvação. Ele precisava conhecer Jesus Cristo, saber que Jesus Cristo era o único que salvava. Era um homem que orava, era um homem que dava esmola, era um homem temente a Deus, sim. Era um homem que jejuava, sim. Zeloso, religioso, mas não salvo. Por quê, pastor? Porque somente pela fé em Jesus Cristo que há salvação. Somente pela fé em Jesus Cristo que uma pessoa recebe o Espírito Santo para ser selado por Deus. É isso que vocês têm que entender. Não adianta religiosidade. Igreja não é lugar de teologia de prosperidade. Igreja não é lugar de arrumar namorado. Terapia de amor para arrumar namorado, namorada. Não. Mas a igreja é lugar de busca, de crescimento espiritual.
Igreja é lugar de conhecimento da palavra de Deus. A igreja, ela anuncia o evangelho. A igreja anuncia o evangelho. Por que a gente tem que se reunir aqui sempre? Porque todo dia tem uma mensagem nova. Para o nosso crescimento, porque Deus providenciou isso. E Deus espera que nós venhamos a receber a mensagem e venhamos a anunciá-la. Porque eu tenho que profetizar o nome de Jesus na rua, eu tenho que falar de Jesus na minha casa, eu tenho que fazer orações com pessoas citando Cristo como Salvador, invocando o nome dEle pelas almas, invocando o nome dEle pelas pessoas no ponto do ônibus, na fila do banco, onde for, pessoas que se relacionam com a gente, que não têm entendimento da salvação, e nós temos, mas por não exercitarmos o verdadeiro papel cristão, nós não anunciamos Cristo. Amém, irmãos? Vocês têm que anunciar o nome de Jesus. Para quê, pastor? Para acrescentar almas para o reino de Deus. Vocês que têm que anunciar. Não é o pastor que ganha alma. Quem ganha alma é a igreja. É um grande engano quando as pessoas dizem assim, o pastor não vai fazer evangelismo, o pastor não ganha alma. Não, o pastor não ganha alma. Quem ganha alma é a igreja. E a igreja somos nós. Se cada um aqui exercitasse a sua fé cristã, com mais empreendimento, com mais disposição de realizar, eu tenho certeza que nós teríamos que aumentar o prédio. Mas por quê, pastor? Porque a dificuldade está grande. Quando a gente vai falar de Jesus, ninguém quer ouvir. As pessoas não têm tempo para ouvir. Eu compreendo tudo isso. Mas isso não pode ser motivo para nós deixarmos de anunciar. Por quê? Porque a anunciação de Cristo, a confissão de Cristo de todo o coração, a confissão de Cristo com a nossa boca, falar de Jesus de fato, não é só guardá-lo no coração, mas falar dele de todo o coração, faz parte do processo de salvação. Quem não fala de Jesus não está cumprindo a sua parte para receber o quê? A salvação. Quem não está falando de Jesus, quem não está falando de Jesus dentro da sua casa, você tem a oportunidade de falar de Jesus. Por quê? Porque Deus está te dando essa oportunidade para que você se encaixe no processo de salvação. Porque quem tem Jesus Cristo, quem tem fé em Jesus Cristo, prega Jesus Cristo. Não existe uma pessoa que diga que tem fé em Jesus Cristo, que ela não fale de Jesus Cristo. Não existe uma pessoa que diga que tem fé em Jesus Cristo, que ela não faça questão de falar. Ela faz questão de falar. Ela fica impaciente, esperando uma oportunidade para anunciar o nome de Jesus. Amém? Por quê, pastor? Porque é uma pessoa salva. Não é porque ela quer ser salva, é porque ela já é salva. Os salvos, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus, que eles falam de Jesus. Os salvos falam de Jesus. Os salvos fazem questão de falar. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo colocou no coração. Os salvos, eles querem pregar. Não necessariamente num púlpito, numa tribuna de igreja. Isso aqui é um ritual que, se não for levado a sério, talvez não valha nada. Mas Deus está falando da anunciação da igreja que sai. A igreja que sai para fora. Sai para fora. Não é a igreja que fica dentro do prédio, mas são pessoas que vêm aqui, se reúnem, recebem a mensagem e saem proclamando a mensagem. Essa é a igreja. A igreja não é aquela reunião de membros, não é aquele quartel-general, não é aquela catedral, aquele templo suntuoso que as pessoas passam e dizem, aí é a igreja. Não, a igreja é aquela que sai. A igreja são aquelas duas pessoas que estão indo com aquele papelzinho anunciando Jesus Cristo. Ali vai uma igreja. Mas não é aquele grupo que muitas vezes está calado. É aquele grupo que está fechando a porta para que ninguém entre. É aquele grupo que estabelece um padrão para que as pessoas participem da igreja. Estabelece padrão de roupa, de cabelo. É um sistema de adivinhação. Na verdade, é um sistema religioso, mas isso não é igreja. Isso não é evangelho.
E nós temos que saber discernir o que é evangelho, porque só a igreja que prega o evangelho. Amém? Só a igreja que confessa a palavra de Deus, só a igreja que anuncia Jesus Cristo. Amém? E nós temos que buscar a santidade, por quê, pastor? Porque Deus é santo. Pode acontecer qualquer coisa com vocês, mas sempre se examinem e confessem os pecados. É o que eu peço e é o que Jesus pede. É o que Jesus orienta a igreja. O apóstolo João, ele disse, se vocês pecarem, vocês confessem diante de Deus. Confessem diante de Deus, porque Deus é luz. Deus não vai admitir alguém guardar um pecado no seu coração. Deus não vai admitir uma consciência suja. Mas o Espírito de Deus, ele opera uma boa consciência. Digam glória a Deus. O Espírito de Deus, ele purifica o coração. Por quê, pastor? Porque essa é a obra dele. O Espírito de Deus santifica. Por quê? Porque ele trabalha de forma incansável. Ele não para de dia, de noite, de madrugada. Ele não dorme, porque não dá tempo para dormir. São muitas almas que Deus quer salvar. Na verdade, Deus quer salvar todos os homens. Deus não criou, não permitiu um nascimento que seja para a perdição. Tem muita gente que diz, fulano nasceu para ir para o inferno. Não, isso não existe. Porque senão Deus seria o próprio autor do pecado. Se Deus estabelece uma alma para morrer e ir para o inferno, então ele não é Deus, ele descaracteriza-se, ele mesmo se desqualifica. Aí você pergunta, e Judas, pastor? Não, Jesus tentou de todas as formas que Judas se convertesse. Vocês acham que Jesus teria um discípulo andando com ele 3 anos e meio e seria tão cruel de permitir que Judas fosse o traidor do grupo? Não, Jesus tentou de todas as formas trazer Judas a uma confissão, a um arrependimento. Jesus se agitou, irmãos, mas Judas não quis. O problema é esse. O problema é que nós não queremos Deus. As pessoas que não alcançam a Deus, não é porque elas nasceram para se perder, é porque, na verdade, é porque elas não querem Deus, elas estão recusando Deus. Tem muita gente que diz, por que Deus faz, por que Deus permite isso? Por que Deus permite fome? Por que Deus permite que tem criança morrendo? Mas por quê? Porque tem muitos homens que, na verdade, são os causadores disso. A ganância é a causa da injustiça social, a ganância é a causa da fome, da desigualdade. Claro, isso é ação do homem, não é ação de Deus. Isso é fruto do pecado. Isso é resultado do pecado, então não adianta colocar Deus no meio dessa bagunça, porque ele é o quê, pastor? Ele é puro, ele é santo. E a igreja tem que entender isso. Deus jamais vai combinar com algo impuro, com mente podre. Deus não vai querer. Nós precisamos nos purificar, irmãos. Eu preciso de quê, pastor? Eu preciso confessar tudo. Eu preciso buscar o Senhor, confessar e jamais guardar nenhum tipo de impureza no meu coração. Por mais que eu tenha praticado de manhã, eu tenho que confessar hoje. Aí amanhã eu pratiquei de novo, confessa de novo. Só Deus sabe como é que está o seu coração e a sua condição. Ninguém pode dizer assim, fulano, assim é fácil. Você peca e confessa, mas isso não é problema seu. Eu confesso porque eu tenho fé. É isso que vocês têm que entender. É melhor eu confessar pela fé do que me achar um legalista e dizer assim, não, eu não vou confessar porque eu já confessei ontem. Você confessou ontem, mas você já pecou hoje de novo. Sua posição, na verdade, tem que ser de joelho. A posição diária de um crente é de joelho. A posição diária de um crente é se examinando, avaliando o seu ser, avaliando seus pensamentos, seus sentimentos. Vamos tirar um tempo todos os dias
para analisar nossa condição espiritual. Agora, isso não é licenciosidade, não é aquela pessoa que está pecando porque quer. Só Deus é que sabe, Deus que pode julgar uma pessoa, irmãos. Ninguém pode julgar ninguém. Não, mas isso permite que nós venhamos a fazer isso todo dia e venhamos a confessar todo dia, mas se você está usando isso como uma estratégia, você vai se dar mal, porque Deus conhece o quê? Ele conhece o coração. Ele sabe quem está escravizado, mas Ele vai libertar, e Ele sabe quem é sem vergonha. Deus conhece as duas pessoas. Ele conhece o aprisionado no pecado e Ele conhece o sem vergonha. Ele conhece aquele que tem prazer no pecado e Ele conhece aquele que está preso no pecado. E Ele tem poder para libertar o que está preso, mas o sem vergonha não. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha, irmãos. Não adianta você querer fazer tudo e achar que está tudo certo. Não. Você é cristão, você nasceu para seguir o padrão de quem? Do seu pai. Você nasceu de novo, por quê? Porque você nasceu do Espírito Santo. Você nasceu de novo porque você nasceu da graça. Você nasceu de novo porque foi um milagre de Deus. Mas você nasceu de novo para quê? Para você se preparar para morar com seu pai. Você nasceu de novo para você morar com Deus. Você nasceu de novo para você ser preparado, como Jesus. Jesus nasceu, pastor, nasceu e cresceu cultivando a fé. Nasceu e cresceu estudando as Escrituras. Nasceu e cresceu dentro da sinagoga, meditando na palavra, pregando. Amém? Pregando o Evangelho. Meditava, por quê? Porque ele estava se preparando para morar com quem? Para voltar para o céu. Ele se sujeitou à cruz, a palavra é clara. Jesus se sujeitou à cruz, por quê? Obedeceu a Deus, por quê? Porque ele sabia que a glória era muito maior, a glória celestial guardada para ele era muito maior. E ele se submeteu a tudo, ele fez tudo, por quê? Porque ele tinha visão do céu. E a igreja, se tiver visão do céu, a igreja vai procurar, vai desejar essa libertação do pecado, irmãos. A palavra de Deus diz que os serafins, eles ficam proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Digam glória a Deus. Apocalipse fala que os seres viventes, da mesma forma, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? São os seres viventes e os serafins, eles ficam clamando: santo, 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 santo. Tamanha é a grandeza da santidade de Deus, que não há como uma pessoa olhar para a santidade de Deus e não proclamar, e não adorar. A igreja deveria adorar o que, pastor? A santidade. Não tem uma canção assim? Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave, um tom agradável a ti, pois digno és. Amém? Isso é o que, pastor? É a santidade de Deus, que não tem como não adorar. Quando uma pessoa ela é chamada por Deus, ela é santificada por Deus, ela vai adorar. Ela vai adorar por quê? Porque ela vai enxergar a santidade de Deus. E a igreja, a nossa igreja, tem que abrir os olhos. Tem que, pastor, eu preciso adorar a Deus de todo o coração, eu preciso me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, para que a minha conversão seja uma conversão perfeita, seja uma conversão legítima, uma conversão que foi operada pelo próprio Deus, não foi algo produzido por mim mesmo. Amém, gente? Nós temos produzido muita coisa por nós mesmos, mas Deus, Ele quer uma entrega de todo o coração.
Deus, ele quer respeito. A palavra mais significativa para a relação com Deus chama-se respeito. Respeito. A religião, ela veio no mesmo tempo do respeito. A comunhão com Deus, ela só pode ser baseada em respeito. Pastor, temor santo é o quê? Respeito. É purificação da mente. Santificação é o quê, pastor? Purificação da mente. Corpo, alma e espírito separado para quem? Para Deus. Eu me entreguei ao Senhor. Digam glória a Deus. Agora, o perigo é o quê, pastor? É que nós somos pecadores, é que nós temos pecado. Por isso que nós temos que confessar. Pastor, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Deus consome o pecado? Consome. Deus consome o adversário? Consome. Quem é o adversário? Aquele que peca licenciosamente. Aquele que se permite, que vive do pecado. Esses são os adversários de Deus. E Jesus, ele veio com o quê? Com esse poder para tirar o pecado. Jesus tem poder para tirar o pecado desde que nós venhamos a nos converter, desde que nós venhamos a confessá-lo Senhor e dizer que ele ressuscitou de fato, de verdade dos mortos. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus não vai tolerar o pecado, irmãos. Deus não vai fazer concessão com o pecado. A Bíblia diz que Deus é fogo o quê? Fogo consumidor. Deus consome os adversários. Deus, ele vinga aquele que deserta da graça, aqueles que não aceitam Jesus Cristo, aqueles que rejeitam a salvação, aqueles que fazem isso voluntariamente, aqueles que pecam voluntariamente, porque amam o pecado. Essas pessoas, quando elas se apresentarem diante de Deus, o que vai acontecer? Vão ser o quê? Vão ser consumidas. Porque Deus é o quê, pastor? Fogo consumidor. Deus, ele não pode ser contido. O pecado é desprezível aos olhos de Deus. E o pecado vai ser consumido. Por isso que nós temos que confessar nossos pecados, irmãos. E essa confissão só pode ser válida se for em Cristo Jesus. Essa confissão só pode ser válida se você invocar Cristo. Eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus, por isso eu confesso os meus pecados. Eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus e peço ao Senhor que me leve ao arrependimento, que eu ainda não estou arrependido. Seja sincero. Eu estou praticando certos tipos de coisas que eu não estou sentindo no meu coração a tristeza que eu deveria sentir, a tristeza de um pecador convertido. Tem coisas que nós estamos fazendo, irmãos, e fazendo errado com prazer. Que isso seja um alerta para toda a igreja. Porque isso acontece. A pessoa acha que ela está bem, mas ela pratica o mal com prazer. Tem gente que guarda mágoa com prazer. Ah, pastor, não gosto da minha filha, não gosto do meu filho, não gosto do meu genro, não gosto da minha nora. Eu não perdoo. Eu não amo aquele homem porque ele fez comigo. De jeito nenhum. Mas Jesus disse para quê? Amai o próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como eu amei vocês. Amai o próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo respeito ao quê? O bem que você quer para você, você queira para quem? Para os outros. Mas quando ele disse, ame o próximo como eu amei vocês, ele estava falando de um amor muito o quê? Muito maior. Por quê, pastor? Porque ele amou quem não valia o quê? Quem não valia nada. Jesus amou homens igual a mim. Vou falar de mim. Vocês, não, pastor, mas o senhor está dizendo que eu não valho nada. Eu não valia nada. E ele me amou.
Por isso que ele falou, amem como eu amei, ou seja, de forma incondicional. Ame os inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por quê? Porque éramos pecadores, conscientes. Porque nascemos do pecado, fomos concebidos no pecado. E temos pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem o quê? Não tem o quê? Que não tem pecado. É o quê? Mentiroso. O que quer dizer não temos pecado? São pessoas que estão praticando pecado? Não. Quando a palavra diz que nós temos pecado, e quando uma pessoa diz que não tem pecado, é mentiroso, ela está se referindo à natureza corrupta. Nós temos uma natureza perversa, nós temos uma natureza corrupta. Isso é o que nós temos, irmãos. Agora, o pecado já é o procedimento. Tem duas coisas, nós temos pecado e praticamos o quê? Cometemos as duas coisas. Por isso a necessidade de Jesus. Porque se eu tenho pecado, eu não posso morar com quem? Com Deus. Se eu pratico o pecado, eu preciso de alguém que perdoe os meus pecados. Eu preciso de um justificador. Por que Jesus Cristo veio? Primeiro, para tirar o pecado, para te dar uma natureza santa. E depois, se você mesmo com essa natureza santa praticar o pecado, você vai confessar arrependido e vai ser o quê? E vai ser perdoado. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, por quê? Eu tenho pecado e eu pratico pecado, por isso que eu preciso de Jesus. Eu tenho pecado e pratico pecado, por isso que eu preciso de Jesus. Só pela minha aceitação declarada publicamente e de todo o coração, com sinceridade, porque quando a palavra de Deus diz confessar Cristo de todo o seu coração, amar a Deus de todo o seu coração, é uma confissão pura, santa. Não é uma confissão de um homem que não tem pecado, é um homem que tem pecado, mas creu de todo o coração na justiça de quem? Na justiça que Deus preparou. Nós cremos na justiça que Deus preparou. Então, por que, pastor? Por que fulano confessa o pecado? Por que ele confessa? Sabe por que ele confessa? Porque ele está salvo. Porque se ele não tivesse salvo, ele não ia o quê? Ele não ia confessar. Sabe por que ele confessa o pecado? Porque ele crê em Jesus. Só confessa pecado, irmão, quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus, está enrustido. Está achando assim, eu não preciso confessar, porque eu estou bem. Mas quem crê em Jesus, está de joelhos, pedindo misericórdia e perdão. Está clamando pelo arrependimento. Senhor, eu estou precisando que o Senhor me dê força para eu largar certo tipo de comportamento. Tem um negócio aqui me incomodando, meu Deus. Eu estou me sentindo aprisionado em certos tipos de coisa. Eu estou dentro de um vício que só o Senhor pode me libertar. Mas por quê, pastor, que ele está falando isso? Porque ele está salvo. Salvo por quê? Porque ele creu no Salvador Jesus Cristo. Não é, não, pastor, não tem pecado porque foi salvo. Não. Confessa o pecado porque foi salvo. É diferente. Amém? Está procurando viver em santidade, está vivendo em santidade porque foi salvo. Não é que ele está vivendo em santidade para ser salvo, não. Ele está vivendo em santidade, ele está reconhecendo os seus erros, está reconhecendo os seus defeitos, porque ele foi salvo. Tem gente que diz, não, você tem que parar de pecar para você ser salvo. Não, você tem que crer em Jesus de todo o seu o quê? Ninguém vai ser salvo sem crer em Jesus. Porque a salvação, o processo começa depois da confissão no Evangelho. Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o Senhor. Essa é a confissão do salvo. A confissão do salvo é essa, de todo o coração. Cristo em primeiro lugar.
não tem casa, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem diversão, não tem nada que seja maior do que Jesus nas nossas vidas. Amém? Mas foi salvo por quê, pastor? Porque creu em Jesus. Está se libertando do pecado por quê? Porque Cristo está tirando. Por que Cristo está tirando? Porque é um salvo. Por que foi alcançado por Deus? Porque estava a salvação preparada para ele, como eu. Fui alcançado por Deus, fui. Eu creio. A salvação estava preparada para o Senhor, pastor. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos culpados, irmãos. É isso que você tem que entender. Eu careço de salvação, por quê? Porque eu sou culpado. Eu preciso receber Jesus porque eu sou o quê? Culpado. Porque se eu não receber Jesus, eu serei condenado. É isso que vocês têm que entender. Ah, pastor, adivinha a minha vida. Eu não vou perder tempo com isso. Ah, pastor, ora aí para arrumar um emprego. Nós vamos fazer uma oração baseada nessa fé. A necessidade, Jesus disse que Deus sabe e Ele vai suprir. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas não, eu não preciso fazer um culto para você arrumar emprego. Eu não preciso disso. Eu acho isso aí uma falta de entendimento muito grande. Eu não preciso fazer um culto aqui para anunciar cura. Mas a cura vem de quê? Dessa confissão sincera. Quando a palavra fala salvação, irmãos, ela engloba todas as coisas, ela engloba não só a salvação da alma, ela abre o céu para você em todos os pontos necessários. Toda necessidade que Deus achar que você tem, por essa palavra salvação, você pode ter certeza que esse Deus ele vai suprir em nome do Senhor Jesus. Mas é em nome de Jesus, não é em nome do pastor que veio não sei da onde, não sei das quantas, que a igreja está recebendo uma visita especial. Não, a visita especial já está no nosso meio, que é Jesus Cristo. É isso que vocês têm que entender. Então pare de superstição e reconheçam a culpa. Pastor, quando Deus falou que nós éramos culpados, que nós não havia justiça em nós, Ele estava certo. Davi, quando confessou no Salmo 51, ele falou, o Senhor é justo quando o Senhor fala, o Senhor é justo quando o Senhor castiga, e eu estou aqui confessando. Abra lá no Salmo 51, que depois vocês vão ver. Amém? Mas qual é o nosso estado, pastor? O nosso estado é esse, irmãos. Nós estamos debaixo do poder do pecado, todos nós. Não há um justo sequer. Esse era o estado da humanidade. Esse é o estado da humanidade sem Cristo. Só pela obra do Espírito Santo nós fomos atraídos por Deus. Eu não cheguei a Deus por mim. Deus me trouxe. Por quê, pastor? Porque Ele tem um propósito na minha vida. Porque Ele viu um coração aceitável. Eu estava conversando com um irmão ontem, dos tempos de bagunça. Ele falou assim, por que nós não morremos? Eu falei, se nós não morremos, porque Deus sabia que nós iríamos aceitá-lo num tempo. Por isso que nós não morremos. Ele queria saber por que nós não morremos. Eu falei, eu te explico. Porque Deus sabia o que havia onde. Que nós estávamos num momento de aprisionamento de Satanás, mas aquilo ali seria por pouco tempo. Nós iríamos ser esclarecidos. A treva que estava no nosso coração, ele iria dissipar. Por quê? Porque tinha um coração verdadeiramente aceitável. E Deus, Ele sabe o que há no seu coração, irmão. Deus, Ele sabe o que há no coração de um traficante, de um ladrão. Aí você pode dizer, não vale nada, tem que morrer. Mas Deus vai dizer coisas diferentes. Deus vai dizer coisas diferentes em relação a essas pessoas. Nós vamos julgar pelos nossos olhos. E Ele disse isso ao profeta Samuel. Samuel, você julga pela aparência, mas eu olho o quê? Eu vejo o quê? Eu vejo o quê? O coração. Parece que vocês não conhecem a palavra. Ele disse ao profeta Samuel. Quando Samuel foi na casa de Jessé, irmãos, ele olhou o porte físico de Eliabe,
dos outros filhos de Jessé, e o abençoado mesmo não estava lá, naquela reunião. Davi não estava lá. Só que Deus conhecia o coração de todos os filhos de Jessé. Deus conhecia o coração como Ele conhece o coração de cada um de nós aqui. E Ele sabe quem tem disposição para servi-lo, e Ele sabe quem não tem. Ele sabe quem é egoísta, quem é egocêntrico, quem é orgulhoso, mas Ele sabe quem tem condições de ser quebrantado. E por mais que eu possa ter tentado superar a minha condição, teve uma hora que eu tive que me curvar aos pés de quem? Os pés do Senhor, irmãos. O que aconteceu com o Senhor, pastor? Eu tive que me curvar aos pés do Senhor, com toda a pompa, com toda a disposição, com tudo aquilo que as pessoas falavam de mim e falam até hoje. Amém? Mas esse homem que era o tal, se rendeu a quem? Se rendeu a Deus. E Deus sabia. Deus sabia. Por isso que Ele não permitiu que eu fosse consumido, porque tinha uma glória preparada para a minha vida. E eu tenho que agora me apegar a isso. Para quê? Para não perder essa coroa. Eu não posso perder essa coroa que está preparada. Eu tenho que reconhecer agora que realmente Deus revelou a minha culpa. Deus mostrou para mim que Ele tem um tratamento para mim. Deus mostrou para mim que Ele tem uma eternidade para mim. Ele tem uma vida eterna para mim. E eu tenho que abraçar essa oportunidade. Diga glória a Deus. Porque teve muita gente, irmão, que recebeu a mensagem e se afastou, apostatou. São pessoas que esfriaram na fé. E é isso que vocês têm que tomar cuidado, para vocês não esfriarem na fé, irmãos. A nossa condição qual é, pastor? Nós não conhecemos a paz, nós não respeitamos a Deus. Qual era a nossa condição? Cegos, nós não discernimos a verdade, nós buscamos as coisas terrenas, mas nós amamos o pecado mais do que a Jesus Cristo. Mas só que Deus, Ele fez o quê? Ele trouxe cada um de nós para uma oportunidade, porque Ele sabe que há um coração aceitável à palavra dEle. Por isso que Ele deu essa oportunidade. Muitos, pastor, podem recuar? Podem. Muitos que se não se enganjarem nesse chamado, podem perder a salvação? Podem. Não pensem uma vez que recebi a mensagem, eu já estou salvo. Não, vai requerer uma disciplina, vai requerer uma entrega de alma, vai requerer essa santificação, que é o quê? Essa entrega total da vida a Deus. E é isso que Deus quer, que a nossa entrega de vida seja verdadeira. E o perigo, pastor, qual é? Eu repito, é o pecado. A única coisa que pode nos destruir, irmãos, é o pecado. Por quê, pastor? Porque nós, se permanecermos no pecado, nós não vamos ter condições de morar com quem? Nós não vamos ter condições de entrar na eternidade de Deus. Nós vamos entrar na eternidade do inferno, mas não na eternidade da glória celestial. É isso que está revelado para a igreja, isso está preparado para a igreja, uma glória celestial, uma nova Jerusalém, que está lá escrito, ruas de ouro. Tamanho é a beleza, tamanho é o valor que a Bíblia diz, ruas de ouro e muitas outras coisas mais, que eu não me recordo. Amém? Mas nós temos que ser preparados pelo Senhor. Esse chamado é porque Deus quer preparar cada um de nós para poder morar com Ele. A graça é essa. A graça é nos conceder uma justiça que nós não temos como produzir. Ou seja, ninguém tem condição de se salvar. Esse negócio de legalismo, isso é caminho do inferno. Igreja que estabelece roupa, não. Jesus, Ele te dá uma consciência pura. Ele não dá regra, Jesus não dá regra. Ele produz em nós uma consciência pura, um coração puro, um coração limpo, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar. É isso que Jesus produz em nós, irmão. Ah, não, pastor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou muito direito.
Menos, irmão, menos. Glória a Deus. Procure a sua comunhão com Cristo. Nós temos que entrar no céu, mas não temos justiça para oferecer. O céu não está ao nosso alcance e Deus preparou a condição para entrarmos no céu. Amém? É essa promessa que está em Romanos 10 que nós vamos meditar agora. É uma promessa de libertação graciosa. Amém? Lembrando o que, pastor? Que a justiça da lei, a justiça das obras, que mostrava o pecado, que mostrava a nossa incapacidade de não pecar, de guardar a lei, não trazia salvação. Isso eu prego aqui todos os dias. E vocês têm que entender. E a lei? A lei não trazia salvação. A lei só mostrava o pecado e aguçava o pecado. Vamos ler Romanos 10 aí, para você entender o que o pastor está falando. Romanos 10. Olha o que o apóstolo Paulo, a aula que ele dá aos romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua o quê? Paulo orava para a salvação de quem? De Israel. Diga glória a Deus. Pastor, o que nós precisamos orar? Pela nossa? Aprendam isso. Não, eu estou orando pela casa. Eu estou orando pela porta de emprego. A salvação, ela traz a porta de emprego, ela traz a casa e traz muito mais, que é a salvação da sua alma. É isso que você tem que se preocupar. Não se preocupe com riqueza material, que riqueza material todo mundo que trabalha alcança. Todo mundo que tem sabedoria, que tem dom e investe no dom, fica rico. Sagacidade, tempo investido, investimento de conhecimento, isso vai ter que dar resultado. Não tem como Deus não dar resultado a quem trabalha. Senão ele estaria agindo contra ele mesmo. Amém? Todo mundo que trabalha vai produzir. Todo mundo que quer crescimento e procura crescimento e conhece o caminho do crescimento, vai o quê? Vai crescer. Não, mas eu vou orar a Deus para crescer. Não, você tem que orar pela sua o quê? Salvação, meu filho. Esquece esse negócio de materialismo. A igreja tem uma visão do céu. A visão da igreja em Cristo Jesus são de coisas celestiais. O materialismo não foi em momento algum enfatizado por Jesus, mas a salvação da alma, sim. Não foram tradições, costumes, cerimoniais, pelo contrário, Jesus aboliu esse externalismo todo. Mas ele disse assim, olha, os maus desígnios estão no coração do homem. Jesus disse a Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, porque senão você não vai entrar no reino de quem? No reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus. Só vai haver salvação, irmãos, para os que nascerem de novo em Cristo Jesus. E a palavra diz, porque lhes dou testemunho, olha Paulo discursando, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Olha só, irmão, a religiosidade. Eu sou testemunha de que vocês têm zelo de quem? De Deus. Vocês jejuam. Olha o que é isso, pastor? Zelo de Deus. Os judeus jejuavam. Amém, irmão? Os judeus oravam. Pastor, eu jejuo. Pastor, eu entrei na campanha dos 7 dias, dos 21 dias. Talvez você não vai conseguir o quê? Nada, porque você não tem entendimento. Religiosidade não salva ninguém, não, irmãos. Pelo contrário, faz a pessoa se cansar. Caminhada, subida em monte, madrugada no sereno. Mas sem entendimento vai valer de quê? Nada. Era assim que eu participei muito disso. Quantas madrugadas eu dormi do monte, uma friagem danada, sem entendimento, eu ali igual um miserável, aí eu pensando que eu estava, Deus seja louvado, oh glória, estou na bênção. Mas o coração não entendia a verdade. Vocês estão entendendo? Eu tenho pena do pastor que me levava e pena de mim mesmo.
Pensando bem, se fosse naquela época, com a visão de hoje, eu olhava para ele e falava assim, que pena, estão dormindo, vou lá levar um cobertor para eles. Mas eu chegava e falava, irmão, vai para casa, vai deitar na cama que é melhor. Crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, vai ser salvo tu e a tua casa. A gente passava a madrugada ali, aí tinha dia, irmão, que chovia, o raio batia pertinho da gente. Aí dava glória a Deus, falei, só falta bater em cima. Aí, olha esse raio, tá vendo? Isso aí é Deus que está mandando resposta. Aí eu falei assim, aí eu pensava que era isso mesmo. Aí o pastor ficava deitado com a barriga para cima assim, aí ele via passar um cometa e falava assim, lá, resposta de Deus, tá vendo? Eu falei, gente, no mato daquele lá, o que você não vai ver mais do que é isso? Cometa, grilo, mosquito, cobra, é o que tinha mais lá. Mas tudo era o quê? Resposta de quem? Falta de quê? Falta de entendimento. Vamos fazer uma caminhada. Aí teve um dia que nós saímos daqui, fomos caminhando até o Monte Itaoca. Cheguei lá com meus pés inchados, todo estourado, andando com a perna aberta, que a assadura começou a arrebentar tudo. Aí eu falava, daí quando foi 7 da manhã, eu chegando lá, andando, todo mundo assim, ó. Glória a Deus. A troco de quê, pastor? Falta de entendimento, zelo, era isso aqui que Paulo está falando, zelo de Deus, não sabia, não conhecia a simplicidade da salvação, não sabia que o caminho que Deus preparou é um caminho de fé e não de obra. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender. O propósito do Espírito Santo é o quê? Santificar, purificar o coração, mas não é obra. É natureza santa. E a natureza santa gera obras do Espírito. A natureza santa gera obras de Deus, não dos homens. Não é obra dos homens para alcançar a Deus. É entrega de alma a Cristo para que Deus produza homens para a obra de Deus, não a obra dos homens. Mas eu queria alcançar a Deus com as minhas obras. É isso que eu quero que vocês entendam. Foi um grande ensinamento? Que foi esclarecido agora, depois de 10 anos de conversão, que eu fui entender que aquilo lá foi um zelo. Zelo, a igreja, os pastores botam a igreja para praticar zelo de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, vamos repetir. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Está escrito isso aí, irmãos? Cornélio também tinha zelo de Deus. Se vocês abrirem Atos 10, vocês vão ver um homem temente a Deus, que dava esmolas, mas ele não estava satisfeito. Um anjo aparece para ele e diz, olha, procure Pedro, procure Simão Pedro, na casa de Simão Curtidor, lá está Pedro. Mande procurar Pedro e chame Pedro, porque Pedro vai ensinar você a entender a verdade para a sua salvação. E a palavra diz que Pedro saiu da casa dele com a comitiva enviada por Cornélio, chegou na casa de Cornélio, Cornélio reuniu a família dele, reuniu os amigos, Pedro chega, Cornélio se curva a Pedro, Pedro diz, não, levanta, porque eu sou um homem igual a você. Glória a Deus. Resumindo, irmãos, Pedro prega Jesus para Cornélio, e a palavra diz que todo mundo recebe o Espírito Santo. Diga glória a Deus. É isso que vocês têm que entender, pastor. Se eu receber Cristo, Deus me dá o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a garantia da minha redenção. O que é o Espírito Santo? É a garantia da minha regeneração. O que é o Espírito Santo? É a garantia que eu vou ser transformado, não importa como nem quando. As pessoas podem me criticar? Podem, mas o Espírito Santo está trabalhando para a minha redenção, para a minha salvação. É isso que vocês têm que entender. Então, o zelo de Deus, os judeus eram zelosos. Quem olhava dizia assim, homem santo, homem abençoado, mulher abençoada, vai para a igreja todo dia. Mulher abençoada, fica louvando no tanque todo dia. Você passa na frente da casa dela, ela está... Está louvando, pastor está lavando a roupa, está louvando. Sai de casa, glória a Deus, irmão, a paz, irmãos, a paz. Mas cuidado para que isso não seja coisas externas, zelo. Jesus quer entrar do seu coração, irmãos. E Paulo diz assim, vamos prosseguindo.
mas não com o quê? Repetindo, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o quê? Paulo disse que estava faltando o quê? É isso que eu estou entregando a vocês nessa noite, o entendimento. E foi o que Paulo entregou aos judeus. Entendimento. Vocês precisam entender como que é a salvação. Porque não há salvação, irmãos, com zelo de Deus. Não há salvação com obras dos homens. As obras são frutos do Espírito. As obras são do Espírito e não do homem. Quando há obras do Espírito e fruto do Espírito, é porque houve salvação. Amém? E ele diz mais, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus. Qual é o entendimento? Porque vocês não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? Esse é o problema, pastor. Eu não uso mais calça comprida. Pastor, parei de usar os adereços. Não uso mais batom, não uso mais brinco, não uso mais nada disso. Você está produzindo a sua própria o quê? Você está produzindo a sua própria justiça, irmão. Sabe por quê? Porque isso não salva. Tem uma justiça de Deus que você tem que aderir. E Paulo falou isso aqui, você não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, nós temos que nos sujeitar à justiça de Deus. Amém? E depois ele vai dizer qual é a justiça de Deus. Glória a Deus. Eu tenho que me render. Não adianta eu ser pastor, cerimônia, domingo, como eu falei aqui, arrumadinho, cheiroso, e vai para a igreja. Barba feita, chega todo perfumado, de mão dada com a mulher, a pessoa olha e fala assim, que casal lindo. Mas será que é para o céu ou para o inferno? Vocês estão entendendo? Digam amém. Será que estão convertidos? Será que estão com entendimento da palavra? Mas só Jesus que pode entregar essa justiça. Só Deus que pode entregar essa justiça. Amém? E Ele entregou essa mensagem à nossa igreja. Por quê, pastor? Porque Ele tem um propósito com essa igreja. Ele tem um propósito com vocês, que vocês são a igreja. Cada um de vocês. Essa igreja, quando o pastor fala, pode bater no peito, sou eu, é você. Somos nós, digam glória a Deus. Somos nós a igreja. Mas não como zelosos de Deus, participando de ritual, cerimônia, chazinho, reunião disso, cafezinho, não. Amém. Antes eles viviam pela lei. Paulo está dizendo, vocês estão praticando a lei. Essa lei foi uma justiça hipotética, impossível de ser alcançada. Não existe justiça pela lei. Deus mostrou que pela lei ninguém pode ser o quê? Salvo. Por quê? Porque ninguém tem condições de cumprir o quê? De cumprir a lei. Não existe capacidade de obediência plena no homem. O homem não tem condições de obedecer plenamente a palavra de quem? Por isso que mesmo na nova aliança, mais ainda precisamos de Jesus. Pastor, mas isso é motivo para eu ignorar a palavra? Não, pelo contrário. É para você tomar mais cuidado ainda. Porque a palavra, ela é luz. A palavra é luz. Luz para quê? Para você ver a treva que existe. A palavra continua no mesmo propósito. Só que a palavra agora, ela não traz mais a condenação da morte. A palavra, ela é a própria palavra da vida. Porque a palavra se resume em quem? Em Cristo. Como o fim da lei também era Cristo. E os judeus não entendiam isso. Os judeus não entendiam que o fim da lei seria o quê? A conclusão seria essa. Para vocês entenderem. Eles olhavam aquele catatal de mandamento e diziam assim, pensavam o quê? Nós não temos condições de cumprir esta palavra. Nós precisamos de alguém para nos salvar. Por isso que eu perguntei no início, quem poderá nos salvar? Mas não é Chapolin Colorado, é Jesus. Porque você já ouviu, né, em Chaves falar, quem poderá me salvar? Aí vem aquele homenzinho com aquele martelinho, aquele bonequinho. Chapolin Colorado, mas não é não. Só Jesus Cristo que pode salvar, irmãos. Glória a Deus. Só Jesus Cristo que pode salvar.
A igreja precisa de Jesus. Por isso que ele falou aqui, ó, vocês não se sujeitaram à justiça de Deus. E ele continuou explicando no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha a justiça de Deus aqui. Qual é a justiça de Deus, pastor? Crê em Jesus. O único que viveu perfeito, o único que nasceu de uma virgem, um nascimento milagroso, um nascimento sobrenatural. Digam glória a Deus. Viveu uma vida perfeita de obediência a Deus, o único que obedeceu, porque o homem não teve capacidade de obedecer. Deus envia o filho dele, ele nasce da virgem, ele vive uma vida perfeita de obediência a Deus, ele alcança isso, é o único que alcança a justiça da lei, por quê? Porque ele cumpriu toda a palavra da lei. Jesus cumpriu a lei porque ele não teve pecado, irmãos. Viveu perfeitamente. Depois morreu e depois o quê? Ressuscitou. Mas isso tudo foi providência de quem? Providência de Deus. É isso que vocês têm que entender. Pastor, para nos salvar, Deus preparou Jesus Cristo. Ele foi propício. Ele foi preparado por Deus, aceito por Deus. Ele foi justiça de Deus para os homens. Ele foi proposta de Deus. Ele foi enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Digam glória a Deus. E mediante a fé em Cristo, irmãos, porque ele é o único objeto da fé. Pastor, eu creio no cajado, eu creio na toalhinha, eu creio no tijolinho, eu creio num pedaço da camisa do apóstolo, eu creio no suor. Aí o pastor ajoelhava assim e disse, passa a mão aqui na minha cabeça. Aí pegava aquele suor sujo dele e dizia que estava abençoado. O senhor passou, pastor? Passei, infelizmente. Tem que confessar. Passa a mão aqui na minha cabeça aqui. Aí, passa mais, irmão, para você sair abençoado. Falta de entendimento, gente. Tem gente que até hoje vai lá. Até hoje, está nessa. Eu vou ajoelhar aqui, vocês colocam a mão na minha cabeça. Como se ele tivesse poder para fazer alguma coisa por nós. Isso nos afasta cada vez mais do entendimento da verdade, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Não são homens, mas é Jesus. É Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu, que se fez carne, que viveu no nosso meio, viveu perfeitamente, cumpriu a lei no nosso lugar e morreu para a nossa salvação, mas ressuscitou no terceiro o quê? Isso tem que ser falado pela igreja. Isso tem que ser falado pela igreja, pastor. O objeto da fé para a salvação, o objeto da justiça da fé é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo foi o único que Deus preparou. Ele foi propiciação pelos nossos pecados. Ele era o único que poderia nos salvar para satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus o pecado do mundo tinha que ser, irmãos, pago por alguém, não podia passar em branco, porque senão Deus iria quebrar a santidade dele. Alguém tinha que sofrer pelos nossos pecados. E quem sofreu? Quem sofreu no nosso lugar? Jesus. Cristo foi crucificado, ele remiu os nossos pecados, ele pagou a penalidade que era nossa com o seu próprio sangue. Só pelo derramamento de sangue que havia remissão de pecado. Amém? E Jesus deu o seu próprio quê? Ele supriu a justiça para nós. Ele morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, ele sofreu e pagou pelos nossos pecados. Porque o homem não tinha condições de cumprir a lei. O homem não tinha condições de cumprir a lei. Olha o que diz o versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, e vocês ainda estão baseados na lei de Moisés. Aí Paulo fala, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ou seja,
o homem não tem como atingir esse ideal. Foi isso que ele quis dizer. Só vai ser salvo quem fizer ou cumprir toda a lei. E isso mostrou que isso era impossível. Aqui ele enfatiza a realização humana, mas esse ideal era inatingível, irmãos. Ou seja, guardar a lei e obedecer à lei era impossível. Por quê, pastor? Porque todos já tinham pecado. Todos já tinham pecado. Todos precisavam de um justificador, por quê? Porque todos já tinham o quê? Todo mundo que nasceu, irmãos, depois do pecado de Adão, nasceu em pecado. Por isso que não tinha como lei salvar ninguém. Eles esperavam, eles tinham que ter a esperança do Salvador futuro. E nós temos a esperança no Salvador da onde? Do passado. Por quê, pastor? Porque Jesus já veio. Mas nesse tempo aqui, os judeus, antes de Paulo, eles esperavam o futuro, e esse futuro já tinha acontecido. A igreja hoje, ela confessa um fato do passado. Quem nasceu antes de Cristo confessava a fé no Salvador do futuro, e nós confessamos a fé no Salvador da onde? Do passado. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Por isso que ele disse assim, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Ou seja, ele tem que realizar, mas ele não consegue realizar. É impossível dele realizar. Aí Paulo, no versículo 6 e 7, irmãos, ele aplica um texto de Deuteronômio 30, no resumo de Moisés para o povo de Deus, da peregrinação no deserto, porque Deuteronômio é um resumo. Ele usa a palavra evangelho, justiça, no lugar da lei. Olha o que Paulo fala no versículo 6. Mas a justiça que é pela fé, ou seja, a fé em Cristo, a justiça pelo evangelho de Cristo, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou seja, para alcançar Jesus, você não precisa subir aonde? Olhe para cá, irmão, para você entender. Para você alcançar Cristo, você não precisa de obra. Você não precisa dizer, eu vou subir aonde? Eu vou subir ao céu. E ele explica, entre parênteses aqui, isto é, trazer do alto a... Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou seja, não faça essa pergunta, porque na verdade foi uma pergunta. Isto é, trazer do alto a Cristo. Como que eu vou trazer Jesus do alto? Ou, quem descerá do abismo? Quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer Cristo dentro o quê? Primeiro, pastor, o que aconteceu? Jesus fez o quê? Olhe para cá para você entender, irmãos. Jesus fez o quê? Desceu da onde? Do céu. Amém? Depois, quando ele morreu, ele levantou da onde? Da cova. Ou seja, eu não precisei buscar Jesus no céu e nem precisei levantar ele da onde? Nem ir na sepultura buscá-lo, porque isso tudo foi obra de quem? Obra de Deus. Paulo está dizendo, são coisas difíceis. Vocês falam de coisas que não tem como vocês se realizarem, mas Deus realizou essa obra da fé, essa justiça da fé foi realizada por Deus. Cristo desce do céu, Cristo morre, mas Ele mesmo o quê? Ele mesmo ressuscita, o próprio Deus o ressuscita. Amém? Paulo substitui esse termo fé, irmãos. Ele diz, olha, a fé não pede, parafraseando isso aqui para vocês entenderem, a fé não pede que vocês subam ao céu e tragam Cristo, porque isso é desnecessário, porque Cristo já desceu. Quem descerá ao abismo, a cova, a fim de levantar Cristo dentre os mortos? Também ele já ressuscitou. Amém? Ele está falando aqui de quê, pastor? Ele está citando a encarnação de Jesus e a ressurreição. Digam glória a Deus. Nós temos que entender que Jesus desceu do céu, isso foi obra de Deus. Nós temos que entender que a encarnação foi uma obra de salvação. A ressurreição foi uma obra de salvação.
Isso é necessário para os judeus. Ele quis dizer assim, olha, é necessário que vocês entendam que Deus enviou Cristo. É necessário que vocês confessem que Ele ressuscitou. Isso é necessário para a igreja de hoje também. Digam glória a Deus. Nós temos que entender isso. Amém? Paulo quis dizer aqui no versículo 6 e 7, irmãos, que o evangelho não pede coisas impossíveis para nós. Deus não preparou uma salvação impossível de ser exercitada pela igreja. A igreja precisa somente o quê? Crer. Nós precisamos somente o quê? Crer de todo o coração. Digam glória a Deus. E ele diz assim, irmãos, no versículo 8, para a gente já vai encerrar. Mas que diz, olha o que diz, a palavra está junto de ti. A palavra está na tua e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Digam glória a Deus. Irmãos, entendam o que foi que Paulo quis explicar aqui. A salvação, ele estava dizendo que não era um processo complicado, nem precisava ir no céu, nem precisava ir no túmulo para trazer Jesus. A salvação era um processo simples. Ele diz assim, olha, o evangelho está perto. O evangelho está acessível, a palavra de Deus está sendo pregada. Digam glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fácil de entender. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é nítida. É fácil de se obter essa salvação. As boas novas que são pregadas por mim e pelos apóstolos. Digam glória a Deus. Vocês têm que ouvir e confessar. Vocês têm que crer de todo o coração. Vocês têm que ouvir as boas notícias do evangelho, a justiça de Deus, que Cristo deu a vida pelos nossos pecados. Digam glória a Deus. Essa é a fé. Jesus deu a vida pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou, irmãos. Você aceita a palavra. Você aceita a palavra da fé que nós estamos pregando. E isso vai ser para a sua salvação. Aceitem a palavra do evangelho. Aceitem o evangelho. Parem de participar de religiosidade. Parem de participar de cerimônias, rituais externalistas, mas permitam que a palavra de Deus entre em seus o quê? Entre em seus corações. Creiam na obra de Jesus, confiem na obra de Jesus, se alegrem no plano perfeito de Deus. Jesus Cristo já fez tudo, é só crer na palavra. É isso que Paulo quis dizer. Declarem essa palavra, declarem a palavra acerca de Jesus, confessem a palavra abertamente, façam uma confissão pública. Aí nós teremos os nossos pecados perdoados e estaremos salvos. Olha o que ele diz no 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? É difícil. Só é difícil se não houver sinceridade, irmãos. Aí realmente vai ser difícil. Porque o requisito que ele coloca aqui é uma confissão de todo o quê? De todo o coração. O requisito que ele coloca aqui é uma confissão pública. Amém? Ele fala assim no 10, visto que com o coração se crê para quê? Versículo 10, visto que com o coração se crê para a... E com a boca se faz confissão para o quê? Para a salvação. Porque a Escritura diz, 11, todo aquele que nele crer, não será o quê? Confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o quê? Os que o invocam. Irmãos, crer de todo o coração. Você tem que crer de todo o seu quê? De todo o seu coração para a justiça. Pastor, a boca confessa, junto com o coração cheio de esperança, cheio de fé, de que esse fato, de que Jesus desceu do céu,
que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia, que isso é verdade. Os judeus tinham essa dificuldade, têm até hoje, de crer que Jesus foi encarnado e que Jesus ressuscitou. Os ateus não acreditam nesse fato, por isso eles estão fora dessa salvação. Os sábios não querem ouvir isso aqui. Tem muito doutor aí com o seu diploma que acha isso aqui uma bobagem. Mas isso não é problema nosso, é problema dele com quem? É problema dele com Deus. Se ele endurecer o coração e permanecer na incredulidade, esses doutores, esses sábios, esses filósofos, esses ateus vão estar fora dessa justiça preparada pelo Senhor. Mas eu volto a repetir, isso não é problema nosso, é problema deles com quem? Nós vamos nos apegar a isso, irmãos. Nós vamos invocar o nome de Jesus, crendo que ele ressuscitou dos mortos. Repetindo o versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, é interessante aqui que eu tenho que crer no senhorio de Cristo. Eu tenho que crer no reino de Deus em Cristo. Senhor, por quê, pastor? Porque ele é quem governa. Senhor, porque ele é o meu dono, é o meu Senhor. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos, serás o quê? Tem salvação por sal? O sal tem? O cajadinho tem? Tem? O sabonete? Tem? Então você tem que se apegar com quem? Com Cristo. Por favor, não se desviem dessa verdade, porque é a única chance, irmãos. Você pode ser zeloso demais. Pastor, eu oro todo dia. Pastor, eu venho para a igreja há 20 anos. Mas se você não tiver esse entendimento aqui, você não será o quê? Se você não tiver essa confissão de Cristo aqui, você não será salvo. Jesus é o centro do evangelho, irmãos. Jesus, ele é a verdade materializada por um tempo por Deus, para que nós víssemos essa verdade. A plenitude de Deus está na humanidade de Cristo. Cristo, a estrutura corpórea de Cristo identificou a natureza de quem? De Deus e o próprio Deus. Jesus era Deus, Jesus era o próprio Deus que veio à terra para se revelar para os homens, para que os homens crescem nessa verdade e recebessem a salvação. É dessa forma que nós seremos salvos, invocando o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Pastor, a boca confessa. A ênfase está no senhorio de Cristo, na encarnação e na ressurreição. Foi isso que Paulo ressaltou aqui. Glória a Deus. Fecha a Bíblia. Irmãos, vem aqui na frente, quem puder ajudar a igreja. Pastor, eu trouxe uma oferta para ajudar na manutenção da nossa igreja. Faça o favor, como membro da igreja, você traga aqui a sua oferta. Você é responsável pela manutenção da igreja. Nós somos responsáveis pela manutenção da igreja. Quem pode, se Deus colocou no coração, com liberalidade, com amor, não por obrigação, eu gosto de frisar isso, porque você não é obrigado a nada, mas por consciência espiritual, você vai ajudar. Vem aqui na frente, venha cantando para a gente encerrar o nosso culto. Vamos lá. Acredite que Deus, ele pode fazer o impossível. Muitas das vezes você tem uma pessoa que não aceitou Jesus e alguém fala, para essa pessoa não tem jeito. Acredita que Deus pode fazer o impossível. Aleluia. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim, acredito. Acredito, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível
impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Vamos lá, igreja. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito. Acredito. Cante, igreja. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.